todos, olá a todas, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer um tema para que a gente possa começar a semana de uma maneira alegradora e bastante reflexiva sobre as nossas relações humanas, sobre os afetos. E o tema é empatia. Na verdade, os dois lados da empatia. E vocês vão entender no final por que dois lados. Bom, aqui só fazendo um breve histórico da empatia. A empatia vem de uma palavra grega que é empateia, que na verdade ela surge com a proposta de ser a representação de um afeto físico ou a paixão. Ali por volta de 1870, dois filósofos, Hermann Zilotz e Robert Fischer, eles traduzem essa expressão grega e dá a ideia, a proposta de criar a palavra empatia e ela estar relacionada com o ato de sentir-se. E foi esse Robert Fischer que passou a considerar nos seus trabalhos a empatia como a palavra que representa a experiência do sentimento humano nas relações humanas, do afeto. E depois o filósofo alemão Theodor Lipps leva isso para a psicanálise e traz hoje a ideia da empatia no qual nós conhecemos, na maneira de que nós interpretamos a empatia. Aqui eu vou dar outra informação que é bastante curiosa e bastante importante entender a empatia. A empatia também é um processo químico, psicoquímico e biológico. Ela está intrínseca nos seres humanos. Na verdade, em grande parte dos animais também. Ela vem de duas regiões fundamentais do cérebro, do córtex pré-frontal, que é o ventromedial, e o medial órbito-frontal. E é interessante que essas duas regiões é a mesma região onde se faz, quando nós temos que tomar certas decisões que são fundamentais para a vida, é justamente a mesma região que trabalha. Então a empatia está nessa mesma região de decisões que nós tomamos, decisões cognitivas, conscientes que nós tomamos no nosso dia a dia. Desde alimentar, como também ganhar dinheiro, por exemplo. E quando a gente sente, quando a gente, nas situações onde a gente se sente alterado emocionalmente e constrói um sentimento muito forte, há outras regiões do cérebro que também são interligadas no processo da construção da empatia, que é o córtex pré-motor nos lóbulos frontais e o córtex somatosensorial primário nos lóbulos parentais. Eu vou deixar dois slides aí para vocês conseguirem enxergar onde estão. Mas por que eu estou falando um pouco aqui desse contexto da neurociência? Porque esse córtex pré-motor, nos lóbulos frontais e o somatosensorial nos lóbulos parentais é onde estão os neurônios espelho. O que é o neurônio espelho? Nós, seres humanos, temos um conjunto de neurônios que são especializados em repetir o que o outro está fazendo. É uma maneira de nós nos relacionarmos, de nós criarmos rapport com a outra pessoa. Ou seja, são esses neurônios que vai nos trazer uma condição que a gente repita os gestos, as expressões e faça essa comparação emocional e sentimental. Então, quando nós estamos na frente de outra pessoa e outra pessoa está triste, isso vai nos entristecer, vai surgir esse sentimento em nós. E é esse neurônio espelho eles atuam ativamente para fazer essa estruturação que leva você a se colocar, a se comportar naquela condição empática com a outra pessoa, para que você haja e pense e se solidarize com o outro. Então, essa região essas duas regiões têm ali alguns neurônios especializados para isso. Beleza? Uma outra fator importante que eu acho que eu fiz aqui, que eu anotei aqui, que eu acho que é importante falar sobre empatia, é que ela é muito distorcida
de entender o que efetivamente é a empatia. E isso tem muito a ver com a proposta do cristianismo. Se acredita que antes do cristianismo as pessoas eram muito apáticas. A gente não vivia as relações humanas com tanto afeto como vivemos hoje. E o cristianismo mudou isso. O cristianismo nos trouxe a responsabilidade de amar o outro, de respeitar o outro, de dar atenção, poder dar a mão, poder ajudar as outras pessoas. Ou seja, trouxe, vamos dizer, o fator fundamental que passa a ser chamado de amor. De amor. E essa relação do cristianismo, ela foi sempre entendida como uma condição do ser humano em relação ao outro. O problema é que a empatia, ela não necessariamente é isso. Empatia não tem nada a ver com ajudar, dar opinião, orientar, tentar amparar ou resolver o problema da outra pessoa. Isso não é empatia. Empatia não tem a ver com solidariedade, com maneira de você ser agradável, de tentar levantar o astral da pessoa com ideias positivistas, tentar despertar no outro pensamentos melhores. Isso não é empatia. Isso tem mais a ver com simpatia do que com a própria empatia. O processo empático é um processo onde você tem que estar presente como um todo. Para você ser empático com outra pessoa, você tem que estar consciente da sua presença e da presença da outra pessoa. O que eu quero dizer isso? A empatia tem a ver com diálogo, ou seja, você conversar, quer dizer, você ter uma relação de afeto com a outra pessoa, onde você é muito mais ouvinte. E esse ato de ouvir a outra pessoa é um ato de compreender que a outra pessoa tem seu sentimento, seu modo de ver a vida, interpretar aquilo que está acontecendo com ela, ela tem a sua essência do modo de ver a vida, e você tem que simplesmente ouvir a pessoa e acolhê-la, mas não interferir ou julgar ou criticar ou tentar fazer ela mudar a forma de pensar. Isso não é empatia. Empatia é você ouvir na essência, você estar presente por inteiro, não como alguém que vai resolver o problema dela, mas como ouvinte, como uma pessoa que respeita, que entende, que consegue ser livre de qualquer proposta de julgamento, crítica, enfim, de você querer trazer as experiências dela para suas experiências, achando que as suas experiências são mais relevantes que a dela e por isso você quer de alguma forma interferir nas experiências dela. Tem um pensamento desse Levi Moreno que ele é muito bonito, essa analogia dele. Ele diz o seguinte: empatia é um encontro entre dois, olho a olho, cara a cara, e quando estiver perto, arrancarei teus olhos e os colocarei no lugar dos meus, e tu arrancarás meus olhos e os colocarás no lugar do teu. Então te olharei com teus olhos, e tu me olharás com os meus olhos. Isso é o resumo de empatia. Tem uma outra frase que eu separei aqui que eu acho que é muito legal, que é do Marshall Rosenberg, que é o pai dali foi o que escreveu talvez o primeiro livro falando da comunicação não violenta. Aliás, eu estou montando aquela aula minha, aqueles videoaulas sobre comunicação não violenta, e para vocês entenderem sobre uma perspectiva muito, muito diferente do que se colocam nesse universo imperativo. Mas esse Marshall, ele fala o seguinte, que embora possamos ocasionalmente escolher nos solidarizarmos com os outros, ao sentir o que eles sentem, é útil ter consciência de que no momento que estamos oferecendo nossa solidariedade, não estamos oferecendo nossa empatia. Ao nos relacionarmos com os outros, a empatia ocorre somente quando conseguimos nos livrar de todas as ideias pré-concebidas e julgamentos a respeito deles. Isso é empatia. E tem a Brené Brown, que uma autora que eu adoro, que ela resume empatia em 4 características. Primeiro, perspectiva.
que é ter habilidade de reconhecer e se colocar na perspectiva da outra pessoa. Julgamento, que é ter habilidade de não fazer nenhum tipo de julgamento. Emoções, reconhecer as emoções da outra pessoa. E comunicação, saber comunicar essas emoções que foram reconhecidas. Ou seja, em resumo, a empatia é o respeito na integridade do outro e o outro respeitar você na integridade. É aquilo que se chama de ética das relações. É o que compõe parte da estruturação de entender que é um processo ético. É você agir sem criticar, sem julgar, sem envolver troca, sem querer mudar o que o outro está sentindo, mas aceitar aquela situação naquela condição. Então é um processo de muito respeito, de muito respeito um ao outro, e você estar ali muito mais como ouvinte do que como falante, vamos dizer assim. Mas eu quero trazer para vocês uma outra perspectiva que eu acho que vale a pena também refletir sobre empatia, que vem do psicólogo Adam Waitsy. Aliás, eu vou deixar no final o livro dele, que é muito bacana, eu acho que vale a pena ler. Ele tem 2 livros muito legais, mas ele tem um que ele escreveu junto com a revista Harvard Business Review, que é muito legal, que é falando diretamente de empatia. E ele coloca justamente a ideia da empatia como algo que é parte da natureza humana, ela é essencial para as relações saudáveis humanas, ela é essencial para não se construir relações tóxicas, ela talvez seja o amparato, a ferramenta que ajuda a ter relações saudáveis. Entretanto, se deve muito observar que o excesso de empatia, ele nos faz mal. Pessoas que é excessivamente empática, ela pode prejudicar não só ela, como o ambiente e como as outras pessoas. Olha que louco isso. Ao mesmo tempo que a empatia, ela é parte do fundamento das relações saudáveis para que elas não sejam tóxicas, o excesso da empatia pode tornar o ambiente tóxico, principalmente nas organizações. Por que disso? Eu não vou aqui colocar todos os pontos que ele traz, que esse psicólogo traz, porque senão eu teria que fazer um vídeo aqui, um vídeo aula de 1 hora. Então eu vou colocar só 4 pontos bem importantes que eu acho que vai ajudar você a refletir sobre esse tema. Que você praticar a empatia é um ato desgastante. É tanto que a empatia ela tá muito relacionada a alguns transtornos mentais de pessoas que trabalham em ambientes no qual necessariamente tem que sempre estar tentando ser empático com a outra pessoa. Isso tem muito na aviação, no mercado da aviação, tem muito no mercado da saúde, em hospitais, enfermeiros, médicos, enfim. Isso tem muito em hospitais públicos, em trabalhos que a pessoa lida com o público. Por quê? Porque nós não conseguimos estar sempre bem, ter paciência, ter uma vida hiper, super, mega, plus, equilibrada. As coisas tá tudo funcionando do jeito que a gente quer. A gente não consegue ser assim. Aliás, pelo contrário, se a vida fosse equilibrada, ela seria um saco, seria uma maneira de você matar a própria condição evolutiva do ser, de aprender. Por isso que a gente vive de altos e baixos, alegria e tristeza, dor, sofrimento e felicidade. É por isso que a gente sempre está vivendo esse ciclo, essa senoide de altos e baixos, justamente porque a gente aprende nesses movimentos. E aprende a dar valor à própria vida nesses movimentos. E você querer ser sempre empático, isso gera um desgaste muito grande emocional. E esse desgaste emocional adoece. Esse desgaste emocional é como se você estivesse impedindo de sentir o que você verdadeiramente está sentindo. E isso adoece, isso gera estresse. O estresse
ele torna-se crônico e essa cronicidade pode levar, por exemplo, a desenvolver depressão. Pode levar você a desenvolver síndromes, a desenvolver transtornos mentais por causa desse desgaste. Então, o que esse autor diz é que precisamos ser humanos, precisamos ser perfectíveis e não perfeitos. Então, também temos que nos limitar a praticar o ato empático. A gente precisa ter limites também com o ato empático. O segundo é que sempre que a gente pratica empatia, principalmente dentro de ambientes, de grupos, de organizações, de ambientes como uma cultura organizacional que busca esse fato empático, sempre tem um que ganha e sempre tem outro que perde. Por que disso? Porque quando a gente constrói uma relação de empatia com a outra pessoa, a gente perde o senso nosso de criticar, de julgar, de observar, de refletir essas relações. E isso nos leva a favorecer certas pessoas e não favorecer outras, porque a gente criou um senso crítico a favor daqueles do qual a gente se sente empáticos e passa a julgar aqueles que não está dentro do nosso contexto empático. Isso nos leva a tomar decisões e a construir um ambiente daquelos que se chamavam de panelinhas, sabe, dentro das empresas, aquelas panelinhas que se formam. Ou seja, a gente sempre está favorecendo as nossas decisões a favor de quem a gente se identifica empaticamente e passa a não ser justo com aquele no qual a gente não se identifica. E isso é uma questão. Identificar empaticamente e não identificar empaticamente não é que um é melhor que o outro, é a maneira que nós interpretamos as pessoas. E aí a gente passa a não ser uma pessoa justa, principalmente quando a gente está sob comando, sob liderança. Então é uma maneira de você prejudicar as relações de uma forma equilibrada. A terceira, que é ameaça à ética. E aqui tem um fator muito bacana que a empatia leva a você ser leal com as pessoas, que a gente é empático. E a lealdade é um valor. A lealdade é um valor. Você ser leal a alguém que você tem uma relação empática, ela é um valor. E eu volto a dizer, vamos aqui só recapitular. A área de decisões do cérebro, onde nós tomamos decisões importantes, é a mesma, quase a mesma conjuntura da área quando nós estamos empáticos com a outra pessoa. E essa lealdade, ela nos impede ali de trazer uma reflexão mais consciente se aquela pessoa moralmente merece tal lealdade. Por exemplo, a gente pode ser leal a uma pessoa empática e essa pessoa ser um pedófilo, essa pessoa ser um ladrão, essa pessoa ser um canalha, essa pessoa ser um oportunista, essa pessoa ser um descarado, um malandrão. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado da empatia para não perder o senso nosso moral e considerar a lealdade que ela causa, aceitar que porque você tem uma relação empática com a pessoa, você vai simplesmente relevar o seu lado negativo, o seu lado pior como ser. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas relações de empatia para que ela não obscureça a pessoa no qual a gente está sendo leal. No livro desse psicólogo, Adam Watsky, eu vou deixar aqui no final, de novo, a indicação desse livro. Ele traz alguns exemplos muito bacanas de estudos da psicologia social sobre esse ponto da lealdade que a empatia causa, e você vai meio que se surpreender com certas condições que a pessoa simplesmente ela não releva porque ela tem empatia pelo outro.
E o outro é a fidelidade empática. Essa fidelidade empática, ela tem a mesma característica da lealdade. Ou seja, você ser fiel ao pensamento do outro, a aceitar o outro como ele é, sem considerar o quanto aquilo que ele faz para as pessoas levam a condições ou levam ao mal. Ou seja, o quanto ele é negativo com as outras pessoas, o quanto ele tem características de maldade mesmo, até por exemplo, de sociopatia, de pessoa ser egoísta, narcisista, egocêntrico, e você ser fiel a ele porque você tem uma relação empática e se identifica com alguns pontos desta pessoa. Então, levando esses 4 pontos que eu passei para você, é o que nos faz, que a gente tem que refletir um pouco que a empatia ela é essencial para a vida, mas também temos que aprender a usar ela, a ter, saber quando controlar o excesso de empatia, porque isso pode acabar prejudicando outras pessoas de outra forma. E o mais bacana de tudo isso é que a gente tem a capacidade de aprender a empatia. A empatia ela é algo que a gente aprende com a vida e a gente aprimora a empatia conforme as experiências da vida. Isso é legal. A empatia é um valor que nós vamos aprendendo a lidar com ela e a sermos pessoas melhores. Empatia não é importante entender isso, porque fazer essa referência do lado positivo da empatia e do outro lado que pode interferir no benefício dela, a gente sempre considerar que a empatia ela não pode ser um sacrifício. Ela tem que ser algo natural que a gente vai aprendendo justamente com as experiências que a gente tem da vida. Um outro fator importante entender da empatia, que a empatia, essas regiões que eu falei para você, neurais, essas regiões também estão relacionadas a essas e algumas outras partes do cérebro que estão ali próxima ao sistema de recompensa, também estão relacionadas com o ato de caridade. Pessoas empáticas, pessoas que praticam empatia, elas tendem a ser pessoas caridosas. E tem assim, infinitos estudos, é só se pesquisar no Google, vai aparecer infinitos estudos, que demonstram que a pessoa, quando ela tem um senso de caridade, essas pessoas têm uma propensão de ser mais felizes, mais resilientes, sabe lidar melhor com as problemáticas da vida. São pessoas que têm carisma, que conseguem ter relações saudáveis com outras pessoas. E a empatia está na mesma área também, ela faz parte da mesma área neural dos atos de caridade. Quando a pessoa faz caridade, são as mesmas áreas. Ou seja, isso é um grande remédio para a depressão, para a ansiedade e para síndromes ou transtornos que a gente desenvolve. Desenvolver a empatia, ser mais empático, nos ajuda a nos acalmar, nos ajuda a se sentir bem. E é uma grande pílula justamente para fugir de estresse, para fugir da depressão, para tentar sanar, ser um ponto que possa ajudar a tratar uma depressão, uma síndrome de pânico, uma crise de ansiedade, nos ajuda a gente entender melhor nós mesmos. Empatia é fundamental as pessoas, os pais entenderem que a empatia ela é construída a partir do nascimento das pessoas. Claro, volto a dizer, aquilo que eu expliquei no vídeo, na aula de ontem. Existem os neurônios qualitativos, que é o que forma a nossa personalidade, nossos modelos mentais. E desde a infância a gente tem que ensinar os filhos a ter esse processo empático. Por isso que é fundamental as crianças viver relações
entre os seus amigos, porque é aí que ele vai construindo esse processo empático junto com a educação que o pai vai dando. A gente sempre está aprendendo a ser empático, tá? Seja na dor, no sofrimento, mas a gente vai construindo relações empáticas pelo bem ou pelo mal. Isso vai acontecer. Pessoas, claro, conseguem entender a empatia com mais velocidades que outra, que é conforme essa experiência, conforme a educação familiar, a estrutura familiar, enfim. Mas a gente sempre está aprendendo. Como a gente aprende isso? Quando a gente passa a perceber que o ato nosso de julgarmos os outros, na verdade, nós estamos falando muito mais de nós do que do outro, que é a história dos dedinhos, né? Aqui é o dedinho para você, mas tem um monte apontado para mim aqui. E quando a gente entende isso, que a gente, toda vez que a gente critica alguém ou julga alguém, na verdade, nós estamos falando muito mais de nós do que do outro. E o outro fator que nos leva a aprender a empatia é aprender a se silenciar, a se desconectar, a dar permissão de você se sentir presente com você mesmo, mas no silêncio, na paz, na tranquilidade. E nesses momentos que a gente vai percebendo o valor e vai entendendo a relação nossa empática com as pessoas. Bom, como que a gente pode treinar isso? A gente pode treinar ensinando e aprendendo, ou seja, a gente tentar ajudar as pessoas dando aquilo que a gente sabe e ouvindo aquilo que a pessoa tem para nos dizer, e a gente nos permitir ouvir, ver que a outra pessoa pensa diferente de nós, e está tudo bem. Cada um tem seu modo de ver a vida, cada um tem seu modo de interpretar a vida. Está tudo bem. Eu aceitar que o outro tem esse direito, que eu também tenho o direito de falar o que eu penso e que o outro tem o direito de falar. Ou seja, praticar a relação na sua integridade como ser. Fazer escutativa, ou seja, demonstrar interesse genuíno com a outra pessoa. E a gente só consegue isso estando presente. É muito longe disso aqui. Não é estar com a pessoa, eu gosto de você e eu estou aqui. Não, é silenciar, parar para eu ouvir você e você me ouvir. Ou seja, construir diálogos, que é uma relação entre pessoas. Praticar autorreflexões, ou seja, como foi meu dia hoje? O que eu trouxe de bom? Como foram minhas relações com as pessoas? Como está meu ciclo de amizade? Como eu estou interagindo com as pessoas? Trazer essas autorreflexões todos os dias, você pensar um pouco de como você está tratando as pessoas, como as pessoas estão te tratando. Se você quer saber se você é uma pessoa feliz, esse foi o aprendizado que eu tive de um professor, é só você ver as relações das pessoas que estão à sua volta. Aí você vai saber se você é uma pessoa feliz ou não é. Então pratique essas autorreflexões nas relações humanas. Por fim, eu só queria que vocês refletissem um pouco sobre ser empático, sobre o excesso da empatia, para que a gente comece uma semana melhor, uma semana de bem com a vida. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, muito obrigado, e não deixe, se gostou, compartilhe, dê seu like, se inscreva lá no canal do YouTube. Eu todos os dias vou trazer temas sobre comportamento humano. Eu tenho recebido alguns e-mails muito legais de pessoas que concordam, pessoas que não concordam, pessoas que ajudam a alimentar novas propostas, novas ideias. E é isso a proposta aqui desse bate-papo. Beleza? Se inscreva lá. Eu todos os dias estou postando, uma vez por semana vai ter videoaula, a próxima videoaula vai ser sobre ambiente de trabalho, depois sobre engajamento, depois sobre comunicação não violenta, ou seja, toda semana eu estou construindo essas videoaulas para a gente co-criar conhecimento. Um beijo para vocês, excelente final de domingo e que a semana comece de uma maneira muito, muito alegradora. Tchau, tchau!